E graça e paz. Que ambiente bom, né? Esse do cafezinho. Gostaram ou não? Próxima vez a gente vai aumentar mais 5 minutinhos. Ficar mais tempo os irmãos conversarem. Às vezes o irmão chega até um pouquinho mais tarde, né? Porque esses trânsitos aqui em Brasília estão terríveis. E acho que a gente vai aumentar mais uns 5 minutinhos para os irmãos conversarem. Bom, né? Musiquinha de fundo, né? Parece uma cafeteria aqui. Senti saudade do cappuccino, hein, Dalena? Por gentileza aí, vamos providenciar o cappuccino aí. Irmãos, estou com muita saudade da bispa. Eu falando para a pastora aí, Michele. Atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Meu Deus do céu, 2 dias só já emagreci quase. Misericórdia, Jesus, traga minha esposa, Senhor. Mas enfim, nós sabemos que é para um propósito divino, é uma intenção de Deus. O que Deus está fazendo com não somente a pastora, mas a bispa Andrea, a Bruna e também a presbítera Fabiana, eles estão lá recebendo muito de Deus. E eu sei que elas vão ministrar em nosso coração aquilo que Deus está falando na vida delas. Quantos creem nisso? Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Que unção também, né? Que unção tremenda, que poder de Deus. Irmãos, a gente entra aqui, é Deus quebrantando os nossos corações, é Deus tocando na gente, é Deus movendo a gente, algo assim extraordinário. Eu cheguei aqui e, bom, eu já venho de uma conversa com Deus desde ontem. Deus me separou para ministrar uma mensagem no meu coração para hoje. E eu falo que essa madrugada eu quase não dormi direito, porque eu não conseguia dormir, eu tinha que ir anotando ali o que Deus estava falando no meu coração e meditando na palavra do Senhor. E por muitas vezes eu dormi, mas eu despertava já com a mensagem. Então foi assim um pouco tribulado o meu sono, mas eu fui muito edificado, tenho sido muito edificado. Hoje eu convidei a Isabela e o André para uma conversa lá na cafeteria. E lá a gente bateu um papo, a gente conversou sobre algumas coisas. Eu ministrei um pouco, não consegui conter, né? Falei um pouco da mensagem que Deus colocou em meu coração, ao coração deles. E eles foram impactados também com a mensagem. E eu acho que é isso que Deus está fazendo. Deus quer que os nossos olhos sejam voltados para Ele. Nós vivemos dias muito delicados, dias difíceis mesmo. A nação brasileira, não somente a nação brasileira, mas o mundo hoje está alertando a igreja de que os dias estão se findando. Os últimos momentos da igreja, de fato, está acontecendo, está se aproximando. O arrebatamento da igreja, aquilo que nós entendemos que vai ser o nosso transporte para a vida eterna com Deus, está chegando nesse momento tão esperado. E à medida que esse período, esse momento vai chegando, e os sinais que antecedem a volta de Jesus Cristo vai se manifestando, a gente vai olhando para o mundo e desprezando, olhando para as coisas que tanto nos atraía outrora, né? A gente não olha com o mesmo gosto, da mesma forma. A gente só quer olhar para Deus, pensar em Deus, conversar com Deus, sabe, ter momentos, tempo de qualidade com Deus. Não somente você orar e falar com Deus, mas também buscar ouvir a voz de Deus, sentir a presença de Deus. Nós estamos vivendo momentos assim, irmãos, onde Deus quer falar mais com o seu povo, Deus quer ministrar mais no coração da sua igreja, e nós precisamos estar discernindo esta manifestação de Deus. É tempo da gente ficar atento, irmãos, olhos, ouvidos, atento para o que Deus está mostrando. Irmãos, é só olhar para o mundo, é só olhar para o Brasil, é só olhar para as coisas que estão acontecendo. Você vai perceber que o tempo é muito delicado, os dias são maus, e esses dias nós precisamos nos achegar ao Senhor e nos firmar com Deus. Amém ou não amém? Eu quero falar hoje de 2 termos que eu venho acompanhando, e eu vejo que
é um debate que a teologia e a filosofia vêm travando há algum tempo. Na verdade, esses dois termos que eu vou falar hoje se refere a algo que há um tempo atrás foi abafado, ou seja, foi escondido, não deixou a igreja ter acesso a esse conhecimento por algum tempo. Depois vocês vão saber, daqui a pouco vocês vão saber. E parece que nesses últimos dias, esse assunto tem sido mais comentado, mencionado. Eu vejo em algumas rodas de debates, alguns pastores já falando sobre esses dois termos que eu vou falar aqui. E eu não poderia deixar de trazer esse tema à igreja Vínculo da Paz, para que ela tenha conhecimento e também se envolva, se interaja com esse tema e procura, à luz da palavra, entender melhor. Então, irmãos, eu creio que Deus vai falar contigo hoje. Eu quero só introduzir vocês a este assunto. Acho que eu não vou tomar muito do seu tempo, porque eu quero ser sucinto, claro. Eu não quero falar nada além daquilo que Deus falou ao meu coração. Eu peço até que o Espírito Santo me interrompa caso isso aconteça, Eu quero que realmente o Espírito Santo fale ao seu coração. Mas a Bíblia fala que Deus é galardoador daqueles que buscam. Primeira coisa, quando você entrar nessa porta para dentro, da porta para dentro, se entregue ao Senhor. Foque em Deus. A Bíblia fala que você deve guardar os seus pés quando entrar na casa do Senhor. Trazer sua atenção a Deus, aquilo que Ele tem para falar. Estar sensível à presença dEle, sensível à manifestação dEle. A Bíblia diz que Deus, Ele tirou o coração de pedra nosso e colocou um coração de carne em nós. Um coração mais sensível à sua presença. Um coração, sabe, que entende o que Ele está querendo dizer. Amém ou não amém? Um coração que vai dar glória a Deus quando Deus falar com ele, quando Deus tocar nele. Agora você entrar na casa do Senhor, sabe, completamente disperso, com o corpo aqui e a mente lá fora, ou então em algum assunto, algum conteúdo que não vai lhe edificar. Então, irmãos, não é bom que você entre dessa forma, tá? Existem espíritos chamados espíritos de divagação de mente, que rouba, que captura a mente das pessoas, a atenção das pessoas e leva elas para outros lugares. Só que esses espíritos de divagação de mente, eles começam a atuar na vida das pessoas antes dela entrar no templo. É como se lançasse uma semente e depois ele fosse regando dentro do lugar onde Deus está se manifestando, E a pessoa começa a ficar dispersa, ela começa a olhar para as coisas que não tem nada a ver. Sim ou não? A pessoa tem que olhar para Deus, sentir a presença de Deus, ser como aquela mulher do fluxo de sangue. Percebeu a presença de Jesus e dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar nele, serei curado. Sabe, irmãos, você fala, aonde está mais de um e é unido no nome do Senhor, Ele se fará presente. Então Deus está nesse lugar, porque temos mais de uma pessoa aqui reunida para glorificar o nome do Senhor. Então eu vou buscar essa presença, eu vou me envolver com essa presença. E quando você vem focado, irmãos, as coisas começam a acontecer na tua vida. Aí você deixa de ser como aquela multidão que estava tocando em Jesus, sabe, resvalando em Jesus ali, não sentia nada. Mas aquela mulher que entrou na presença do Senhor, diferente, ela recebeu cura, virtude no seu corpo, que estancou um fluxo de sangue que já perdurava 12 anos. Dá para pensar isso? Imagina você ter seus problemas solucionados num toque em Deus. Todo problema que você carrega há muito tempo, imagina Deus em um sopro, em um toque, Ele solucionar, Ele acabar, Ele extirpar isso. É a forma que nós nos envolvemos com Deus, irmãos. Aquele que pede, recebe; aquele que busca, encontra; aquele que bate, a porta se abre. A ação vai provocar uma reação de Deus, onde vai ser derramado sobre as nossas vidas o poder do alto, para nos restaurar e nos curar em tudo, irmãos. Então, foque em Deus, faça como aquela mulher, traga a sua atenção ao Senhor. Vai vir algumas coisas que pode querer tirar a sua atenção, mas você repreende imediatamente. Fique focado no Senhor. Amém, amém.
Então, como eu falei, eu estava falando de dois termos, tá? Muito debatido na filosofia e também na teologia, para se referir a algo relacionado ao tempo. Eu falo dos termos atemporal e o termo temporal. Quantos já ouviram falar esse termo? Quantos já se aprofundaram nisso? Quantos já teologicamente já buscou entender ou vislumbrar, enxergar a questão de um prisma, de uma cosmovisão cristã ou bíblica? Quantos já fizeram isso? Tentou entender o termo temporal e o termo atemporal em um prisma bíblico, para enxergar e discernir as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, quando eu falo desse termo, o primeiro termo, que é o temporal, esse termo se refere a coisas que estão relacionadas ao tempo. Amém? Coisas que sofrem mudança com o tempo. Coisas que, de uma certa forma, vai ser dominada pelo tempo. Exemplo, o homem. O homem, ele sofre influência ou sofre com o tempo, sim ou não? Então eu posso dizer que a criação de Deus pós-pecado, ele sofre com o tempo, amém ou não amém? Ele muda, existe uma mudança em vários aspectos, de acordo com o que o tempo vai se passando, amém ou não amém? Preste atenção, quando você nasceu, de quando você nasceu para agora, houve mudança? De 5 anos para cá, na sua vida houve mudança? De 10 anos para cá, na sua vida houve mudança? De 30 anos para cá, na sua vida houve mudança? Ai, irmão, poxa, a minha barbinha aqui era pretinha, agora está, sabe, umas coisinhas brancas, o cabelão que estava aqui, aquele cabelão, né, agora sem cabelo, careca. Houve mudanças, amém, amém? A ruguinha que não tinha, agora tem. Então, de um tempo para cá, o tempo se encarregou de fazer transformações no seu aspecto físico. Por isso nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. Então, o tempo, irmãos, nós entendemos que nós, criação de Deus, somos pessoas temporais, que sofremos influências com o tempo. A criação de Deus sofre influência com o tempo, sim ou não? Depois do pecado, amém ou não amém? As árvores, os mares, os rios sofrem mudanças de acordo com o tempo. A Pangeia aí teve aí, né, mudando como é que é? Os continentes. Então a gente percebe que houve mudança, o tempo se carregou. Então tudo aquilo que sofre modificação, tudo aquilo que o tempo exerce domínio, nós podemos dizer que são coisas temporais, são coisas que passam. Então significa que a nossa vida, ela existe para ela um tempo determinado por Deus, sim ou não? Glória a Deus, aleluias. E outra coisa outro termo é o termo atemporal, que se refere a coisas que não sofrem com o tempo, que não são transformadas com o tempo, amém ou não amém? E o que nós podemos dizer de coisas cujo tempo não consegue transformar? O próprio Deus, amém ou não amém? A gente entende que Deus, ele é o que? Imutável, ele não muda. Então Deus, ele é atemporal, ele está num estágio, numa situação ou numa camada onde o tempo não consegue modificá-lo, o tempo não consegue transformar Deus, o tempo não consegue, sabe, tocar em Deus. Na verdade, a Bíblia nos ensina que Deus é o Senhor do tempo, amém, amém? Isso fica bem claro em Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, quando nós vemos ali que, abre aí, Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para tudo debaixo dos céus. Eclesiastes 3, 1, versículo 1. Olha só, irmãos,
Para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vamos entender que para todas as coisas existe um tempo determinado por Deus debaixo do céu. Debaixo do céu existe um tempo determinado para todas as coisas existirem. Existe um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém ou não amém? Então essas coisas que estão debaixo do céu, nós entendemos que elas são temporais. Elas sofrem mudanças com o tempo. Amém ou não amém? Elas são influenciadas e regidas com o tempo. Agora, irmão, se debaixo do céu as coisas são temporais, acima dos céus nós temos quem? Deus. E Ele é atemporal. O prefixo a está dizendo que Deus não pode ser mudado com o tempo. Nada pode mudar Deus. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. O Deus de 2, 3 mil anos atrás é o mesmo Deus de hoje. O Deus que operou milagres, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias lá atrás, Ele é o mesmo Deus de hoje. Deus não muda, irmãos. Deus não muda, Ele é o mesmo. Nós mudamos. E que relação tem uma coisa com a outra, bispo? Irmãos, como nós podemos enxergar coisas extraordinárias com isso? Meu Deus, eu acho que eu não sei se a tua mente já está começando em alguns textos bíblicos, como Salmo capítulo 90, versículo 2. Abre aí, Salmo 90, versículo 2. Se quiser abaixar um pouquinho, pode abaixar. Antes que os montes fossem gerados, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Passa céus e terra, geração a geração, eternidade a eternidade, Deus, Ele continua sendo Deus. Nada pode mudar. Nada pode mudar Deus. Nada pode influenciar Deus. Deus é Deus e pronto. Amém ou não amém? Diga: Deus é atemporal. Ele está acima do tempo. E o homem está abaixo, influenciado pelo tempo. Amém ou não amém? Deus acima. E eu fiquei viajando nisso, irmãos. Eu não sei, você mandou a imagem lá? Coloque a imagem aí que o André colocou aí para vocês. Tem uma imagem aí que eu criei na IA. Hã? Não é essa, não é a outra, mas eu vou falar um pouco dessa daí. Cadê a outra? Coloca lá só para a gente falar uma coisa aqui. Ó, deu calvo. Se o tempo não pode influenciar, não pode envelhecer, então por que calvo? Então barba não existe, né? Mas vamos lá para o outro lá. Peguei alguns irmãos aí, né? Mas assim, irmãos, olha só essa imagem aqui. Nós podemos dizer que tudo que acontece no planeta Terra, a história da humanidade, desde o início até os dias de hoje, que ocorre nesse globo ali, tudo ali dentro é temporal. Para tudo existe um tempo determinado. A Bíblia fala: há um tempo para nascer e há um tempo para morrer. Há um tempo para abraçar e um tempo de deixar de abraçar. Há um tempo de plantar e um tempo de colher. Existe um tempo para tudo. As coisas começam e as coisas terminam rapidamente. Então tudo isso acontece ali no planeta Terra. Mas eu quis trazer esse universo, esse mundo também externo, fora, né? Onde estão essas pessoas que não sofrem influência com o tempo. E eu quero colocar isso como para você deduzir isso, irmãos. Então ali nós vemos jovens, pessoas que não vão envelhecer, cabelo lá intacto, então vamos colocar mais ou menos nesse sentido. Pessoas que não sofrem, ambiente que não sofre com o tempo. Eles permanecem assim e ficarão assim para sempre. Só que aqueles que estão lá no planeta Terra sofrem influência do tempo.
Aleluias. Glória a Deus. E nós vamos entender agora Deus, como Deus ele olha para a humanidade. Deus ele olha para a humanidade e ele enxerga, ele olha para mim, ele olha para você, ele enxerga imediatamente o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Imediatamente quando Deus olha para você, ele vê todas as coisas que aconteceram antes e todas as coisas que vão acontecer com a sua vida ainda, porque você é temporal, você está preso ao tempo. Deus não está preso ao tempo. Pode tirar essa imagem e voltar lá. Deus ele não está preso ao tempo. Então quando Deus olha para nós, irmãos, para o homem, para a humanidade, ele vê passado, presente e futuro de uma lapada só. Isso justifica ou facilita nós entendermos os atributos únicos de Deus: onipresença, onisciência, presciência, imutabilidade, a transcendência de Deus. Coisas que nós, agora eu entendi. Eu fui viajando com Deus nessa madrugada e Deus me mostrou na cosmovisão dele como ele enxerga as coisas, irmãos. Isso vai trazer uma tranquilidade, uma paz ao nosso coração, que eu fico assim, meu Deus, que tremendo isso, que profundo isso, tá? Mas assim, Deus foi me aprofundando mais em relação a isso. Deus foi falando comigo em relação a isso, e me falou muitas outras coisas que Ele estabeleceu também nesse período, ou nessa esfera atemporal. Ele é atemporal, mas tem outra coisa também que Ele estabeleceu nessa esfera, que é a palavra de Deus. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Significa que nada, irmãos, pode mudar aquilo que Deus declarou, aquilo que Deus proferiu, aquilo que Deus liberou. Nada na terra, no mar, na profundidade do mar, no céu, na atmosfera, pode interferir naquilo que Deus declarou, irmãos. E tudo aquilo que eu não consigo mudar, a tendência é eu me tornar igual a ela. Quantos estão entendendo isso? Tudo que eu não consigo mudar, a tendência, irmão, se você ficar andando com uma pessoa que é aquela pessoa dura, sabe, e ela não quer mudar de jeito nenhum, mas você insiste com ela e Deus está falando: olha, você pregou, você falou, não quer, sai agora, vamos para outra pessoa. E se você ficar insistindo com essa pessoa, com o tempo você vai se tornar igual a ela. Quantas pessoas aconteceu isso? Com quantas pessoas? Que a pessoa tanto insistia, Deus falou: sai daí agora. E ela não, e continuou. Daqui a pouco a pessoa se tornou igual àquela pessoa. Porque a tendência é essa, irmãos. A tendência é você se tornar com aquela pessoa que não quer mudança, se você não pular fora. Eu estava com os amigos antes de me converter a Jesus Cristo, e eu sempre saía com eles, eram aquelas baladas, aquela coisa toda, e eles tinham um momento que eles fumavam maconha e cheiravam cocaína. Direto. E eu tinha que esperar eles fumar, cheirar e ficar, sabe, ali quietinho, para depois a gente sair. Porque eu tinha medo de usar drogas. E era o medo de Deus no meu coração. Até porque meu irmão hoje, tenente da polícia, minha irmã, primeiro subtenente, agora da polícia, o outro irmão da polícia, e me pegar naquela época com um cheirinho, alguma coisinha assim, que meu irmão sabia, olhava e falava assim: opa, o que é isso aí? Pupila dilatada. O que é isso? Pega, então eu falava: não vou nem mexer com isso, e ficava ali com esse medo no meu coração. Mas era o próprio Deus colocando essa figura na minha vida para mim, né? Mas assim, irmãos, de tanto ver eles mexendo, tá aí andando com eles, não queria andar com outras pessoas que não fossem com eles, e com o tempo começou a vir bater aquela vontade de dar uma cheiradinha. De só um tequinho, só uma coisinha assim, só vamos lá e, rapaz, que mal tem, né? Ao show de santo, tem nada a ver.
Isso é normal. Ah, mas isso tem nada a ver, isso, sabe, isso é... Aí eu percebi que isso estava acontecendo e foi quando Deus realmente abriu os meus olhos. Aconteceu algo na minha vida que resultou na minha conversão. Foi na minha família, uma questão familiar. E eu falei para Deus: Deus, se você, minha sobrinha, que ficou acometida de uma pneumonia, não, uma meningite, e depois... falaram para nós que ele ia ficar com sequela, e ela me tinha como, não tio, ela me chamava de pai, porque ela tinha um carinho muito grande comigo. E eu falei: Deus, se eu curar ela, eu nunca mais vou beber, porque eu bebi. Aí Deus curou e não teve sequela. Aí depois desse dia eu nunca mais bebi. Aí eu falei, eu andava com os meus amigos, falei: rapaz, andar com eles não beber, andar com eles não fazer nada, tá sem graça isso. Aí foi quando Jesus entrou na minha vida. Meu irmão me chamou para uma reunião, eu crente, né? E eu participei daquela reunião. Aí Deus tocou comigo, levantei a minha mão e confessei Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Aí, né? Mudança. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é que por pouco aquelas pessoas que não queriam mudar iam mudar a minha cultura, ia mudar a minha vida, ia mudar a minha história. Então, no tempo certo, quando Deus percebeu, Ele me trouxe para si. Ele me traz para si. E uma das coisas que eu vejo nesse texto, baseado nesses dois termos, é que a palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda. Passará céus e terra, mas a palavra não há, nada pode mudar. A gente vê hoje um sistema ideológico tentando tentando mudar os princípios de Deus, tentando mudar a palavra de Deus, mas não vão conseguir e não vai conseguir, porque Deus estabeleceu a sua palavra numa esfera atemporal. Nada, o tempo, nada, ninguém vai conseguir modificar o que está estabelecido por Deus. Agora, o tremendo, irmão, sabe o que é? Deus pode transformar a nossa vida. Se você não consegue transformar a palavra de Deus, significa que ela vai transformar a vida de pessoas que estão lutando contra ela agora. E eu oro para que esse Alexandre de Moraes, meu Deus, falei o nome dele, corta essa parte, que ele venha receber o impacto da palavra de Deus, porque Deus colocou a palavra acima dele, irmãos. Ele vai se converter, duas coisas vão acontecer: ou ele se converte, ou ele perece. Ou ele se converte, ou ele morre. Amém, amém. Isso acontece com quem resiste à palavra de Deus. Resiste, meu irmão, coisa melhor. E a palavra do Senhor diz que ela é como a chuva que cai das nuvens, vem sobre a terra, enriquece a terra e não volta vazia. Antes ela vai cumprir aquilo no qual ela foi designada. Cura, poder, restauração, libertação. O que Deus liberou é para cumprir na nossa vida, e nada pode mudar o destino e o objetivo dessa palavra, irmãos. Nada pode. Só nós mesmos, quando nós queremos resistir, ela não acontece na vida de outra pessoa, na minha não. Então diga assim: a palavra de Deus é atemporal. Não queira mudar não. Todas as pessoas que tentaram mudar a palavra de Deus foram transformadas. Ainda tem muitas ideologias, ainda tem muitas doutrinas de homens e doutrinas de demônios, mas a palavra de Deus continua imutável. O que Deus falou e decretou influenciou homens no passado, no presente, e vai influenciar no futuro. Como nós precisamos, sabe, pegar essa palavra e trazer ao nosso coração e deixar ela nos tornar semelhante a ela. Outra coisa que Deus colocou nessa esfera temporal, a eternidade. Diga: a vida eterna. Deus estabeleceu a vida eterna para não ser influenciada, dominada ou modificada com o tempo. O tempo não entra na vida eterna. O tempo não entra na eternidade. Amém? Você vai entender melhor agora. Existe um espaço entre o nascimento e a morte. Amém ou não amém? Existe um espaço, vou repetir, entre o nascimento e a morte. Esse espaço nós chamamos de vida terrena. Obviamente,
né? Porque a pessoa vai nascer, a pessoa vai crescer, desenvolver, reproduzir, envelhecer. Então isso é típico de uma vida terrena. Só que eu falei semana passada sobre isso, quando comparei, ou melhor, quando citei o texto de João capítulo 15, versículo 1. Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Aquele que está em mim terá vida terrena. Foi não? Foi o quê? Aquele que está em mim terá vida eterna. Olha só o que Jesus falou e o que não foi ministrado semana passada a respeito disso. Aquele que está em mim terá vida eterna. Ou seja, o tempo não vai influenciar no processo de vida na terra. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí eu falo assim: opa, vida eterna. Então a vida eterna eu posso, nesse mundo temporal, receber vida eterna e ser influenciado por esta vida. Eu vou caminhar e não vou me cansar, eu vou correr, não vou me fadigar, eu vou estar revigorado por Deus, porque não tenho mais a vida terrena, porque assim como terrenos terrestres, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, não estou me referindo a isso, mas estou falando de uma vida celestial, uma vida de Deus, uma vida atemporal em nós, irmãos, onde, sabe, o tempo não pode influenciar as coisas, esse mundo não pode influenciar. Amém, amém? É por isso que eu tenho essa carinha de 18 anos, irmãos. É por isso que Caleb falou assim: com 80 anos, eu falei, rapaz, eu estou querendo jogar Libertadores. Com 80 anos querendo jogar as Libertadores, irmãos. Um dos campeonatos mais truncados, né? Na América do Sul. 80 anos se sentindo jovem. E nós vemos, sabe, irmãos, nos dias de hoje, jovens. Meu Deus, irmãos. Eu vou jogar futebol com jovens aí, um jovem de uma igreja aí. Eu vou jogar futebol e eu falo assim: não é possível. Eu correndo igual com 56 anos. Ah, viu? Você sabia que você ia se assustar com a idade. Com 56 anos. E jovens, 30 anos mais novo que eu. Morto. Sabe? Deus está falando na terra, né? Morto, sabe? Não consegue, irmãos, não consegue. Bora, volta. Eu tenho que voltar, irmãos. Eu tenho que voltar, porque o irmão está lá assim, sabe? Eu estou correndo e ele está assim, ó, para trás. Esse papo, jogador caro, atacante não marca. Não marca o quê, rapaz? Ainda mais futsal. Que todo mundo tem coisa. Irmãos, eu estou falando algo aqui, mas é para a gente entender. Porque a nossa vida em Deus é uma vida revigorada. É uma vida fortalecida. É onde Deus renova as nossas forças todas as manhãs. Amém ou não amém? Deus, Ele quer realmente que esse poder dEle em nós influencie até o nosso físico, a nossa estrutura física. Amém ou não amém? Sim ou não? O que acontecia com Moisés quando ele subia no monte e tinha momentos com o atemporal, Deus? E quando ele descia, a face brilhando, como de bebê, irmãos, como de criança, um coroão de 56 anos. Não, eu acho que... Mas ele descia, irmãos, e o rosto dele resplandecia a glória de Deus. O tempo que você vai vivendo com Deus, o que é atemporal, menos o que é temporal, influencia a tua vida. E você vai se envolvendo e Deus vai falando ao seu coração e coisas poderosas vão acontecendo.
Então, o que acontece? Existe um espaço entre o nascimento e a morte, e nós chamamos de vida terrena. Deus quer substituir essa vida terrena por uma vida eterna. Bispo, ainda nesse mundo temporal? Sim, irmãos. Deus quer influenciar, Deus quer fortalecer, Deus quer colocar você de pé, Deus quer curar, Deus quer restaurar. Agora você precisa ter mais tempo com quem? Com a deidade, com o divino, com Deus, com o tempo atemporal, que é Deus. Da forma que Ele é, Ele quer que você seja. O próprio Jesus diz isso, amém ou não amém? Aquele que está em mim terá a vida eterna. Em Romanos capítulo 11 vai falar o quê? Que nós somos participantes da seiva, nós que fomos enxertados na figueira, nós somos participantes da seiva, e agora nós recebemos o quê? Virtude dessa raiz, poder dessa raiz em nosso coração, trazendo restauração, cura e transformação. E aquele que não frutificava passa a frutificar, aquele que era estéril passa a ter filhos. É o poder de Deus, irmãos. Nós nos entregamos ao Senhor e Deus fazendo coisas poderosíssimas em nossas vidas. Então, qual é a primeira que eu falei aqui com vocês? Que está na esfera temporal. Eita! Alzheimer faz parte da vida temporal, viu? Faz. Jovens esquecendo assim, sabe, irmãos, de coisas que foram a palavra está na esfera temporal. A palavra de Deus muda tudo, acontece tudo, mas a palavra, irmãos, quantas pessoas quiseram destruir a palavra de Deus? Quantas gerações, quantos reis, quantos imperadores quiseram acabar, extirpar, sabe? Findar com a palavra de Deus, para que outras gerações não escutem ela. Mas nada pode destruir, porque ela é temporal, irmãos. O meu tataravô, o meu sabe não sei lá quantas lá dos avós receberam a palavra, chegou até mim, e os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, os meus tataranetos, tudo vão ouvir a palavra de Deus. Embora eu saiba que Jesus Cristo já está voltando para buscar a igreja, mas nada vai mudar a palavra de Deus. E tem gente querendo mudar a Bíblia, que contém a palavra de Deus, mas também tem informações geográficas, históricas e uma série de outras coisas, arqueológicas. Tem gente querendo mudar a palavra, e nada vai mudar, nada, irmãos. Ou você se converte a ela, ou ela vai continuar intacta, para mostrar no último dia o que você fez e o que você deixou de fazer. Amém ou não amém? Deus não vai tirar a palavra dele. E segundo, a eternidade. Já fala, a eternidade é a eternidade. A palavra de o tempo não pode entrar na eternidade. Na eternidade não existe tempo. Mas Deus ele vive na eternidade? Não, ele é atemporal. Claro, ele é Deus eterno. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Amém ou amém? Porque se nós colocarmos Deus dentro, somente dentro da eternidade, nós estamos falando que existe um tempo, ele está temporal. Por mais que seja infinitamente, a gente está falando sobre isso, mas vamos colocar Deus, trazer Deus para esse campo. Irmãos, eu falei no começo que estou trazendo um tema para que vocês se relacionem com ele, vocês entendam o que eu estou falando, se relacionem com ele, mas por favor, do ponto de vista bíblico, usa a Bíblia para fazer questionamento. A filosofia também está fazendo a sua parte, mas ela viaja demais. E a gente sabe que a filosofia, são pensamentos que devagam e vai, e daqui a pouco nós entendemos que todas as ciências partiram da filosofia. Mas ela continua, buscando resposta que não vai ter resposta. Por isso que eu falo assim, de um prisma cristão, teológico, bíblico. Aí vai se envolver, você vai ver o que Deus vai falar contigo mais e mais. E por último, princípios, deixa eu ver aqui, peraí. Princípios morais e éticos de Deus.
Não são princípios. Você pode ver que isso não vai mudar. O que é certo, o que é errado. Essas coisas não vão sofrer mudanças, porque são atemporais. Está fora do tempo. O que é certo matar pessoas, destruir famílias. É certo fazer o que estão querendo fazer aí, queimar a filha do Nicolas na frente dele. É certo isso daí? Estão dizendo que vão fazer isso aí. Por que não é certo? É só cristão que sabe que isso não é certo? A população, quem não é crente também sabe que isso não é correto. Amém ou não amém? Muita gente sabe que, mas o que é isso? São princípios de Deus no coração do homem que não muda. Então, quando você faz algo errado, você sabe que está fazendo algo errado, mesmo não sendo cristão. A sua consciência, ela te acusa rapidamente. O que é consciência? A voz ativa da alma que aprova e reprova as nossas ações. Isso é consciência. Então ela vai mostrar para nós se estamos certo ou errado naquilo que estamos realizando. Eu roubei, falei mal, eu vi aquela mulher precisando de ajuda, eu virei as costas e não ajudei. A sua consciência vai falar assim: opa, por que você não ajudou? Você vai se sentir mal. Tanto é que quando você para e volta e vai lá fazer o que você deveria fazer, você se sente bem realizado. É um princípio de Deus, coisas que o tempo não vai acabar. O sistema não vai acabar, as ideologias não vão destruir isso. São princípios no coração do homem que Deus colocou protegido numa esfera atemporal. Sim ou não, irmãos? Faz sentido o que eu estou falando? Tem a ver com o que eu estou falando ou não? Pega o seu irmão aí, você está entendendo, bispo? Levítico capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás nem guardarás qualquer ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo e o seu Senhor. É um princípio que está no nosso coração, está tão intrínseco, tão forte em nós. Irmãos, isso não é crente, não é coisa de crente apenas, é coisa da criação de Deus. É algo que Deus colocou. E a gente precisa começar a procurar mais coisas que Deus na Bíblia colocou nessa esfera. Ele não vai mudar, porque essas coisas sempre vão estar apontando os nossos erros, os erros da humanidade. Essas coisas vão estar sempre mostrando onde nós estamos errando. A palavra mata, o Espírito. Você entende esse mistério de Deus? Aí eu entro, irmãos, nesse mistério com o Senhor. Eu estava falando com a minha filha e com o meu genro sobre isso. E eu falei: meu Deus, como eu preciso olhar mais para o que o Senhor está fazendo na terra. Como eu preciso me relacionar mais com as coisas do alto, olhar para o alto de onde vem o socorro. Porque, irmãos, as preocupações com as coisas desse mundo têm tentado me sucumbir, têm tentado me destruir. Vou me preocupando: será se eu vou ficar para a titia? Será se eu vou ficar para titio? Eu vou me preocupando com essas coisas temporais. Se isso não acontecer mais rápido da minha vida, o que vai acontecer de mim? O que vai acontecer? Jesus Cristo, Ele o tempo todo fazendo coisas para nos fazer lembrar desse Deus atemporal. Na tempestade Ele dormia em um barco. Eu não vim para morrer afogado. Eu não vim para morrer afogado. Então, mas claro, ele tinha absoluta certeza da sua missão. Ele sabia exatamente o que ele deveria fazer. Ele não ficou preocupado: não vou morrer aqui. Então pegaram pedra para acertar ele. Mas ele tinha certeza de que o Deus atemporal falava ao seu coração. E então, isso não vai ser por aqui. Tentaram procurar ele, quase acertaram o outro, pensando que era Jesus. Isso que eu estou acrescentando no texto.
Não pode não acrescentar não, né? Irmãos, entende que as coisas deste mundo perecem. Compramos um carro. Uau, primeiro carro do meu sonho, primeiro mês. Chegou o 8º mês, já queria trocar o bichinho. Vai entender isso, irmão. E nós vamos nos aprendendo, porque quem está no temporal, a tendência é ser dominado pelas coisas temporais. Agora você pode ver que quem vai para Deus, quando nós começamos o período de oração aqui, nós nos desconectamos de tudo nessa terra e vamos para Deus. Esquecemos de tudo dessa terra e focamos só em Deus. O jejum é algo que você faz que te leva para Deus e te faz esquecer as coisas da carne. Aí você está no atemporal. Eu trago esse tema para vocês porque eu julgo relevante vocês pesquisarem, estudarem, sabe? Levar para uma conversa com Deus. Porque, irmãos, nós estamos bem próximos de uma revelação muito terrível para quem não quer Deus e muito tremendo para quem não espera, para quem não vê a hora de ter um encontro com um eterno. A vida eterna. Eu sei que você está aí, você já se deparou com vários textos bíblicos que está te falando sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Convidar o Ministério de Louvor. Quero falar algo ao seu coração. Se coloque de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu pedi uma resposta de Deus. Eu estava caminhando, fazendo uma caminhada, e eu falei: Deus, se o Senhor quer que eu ministre essa palavra hoje, eu queria que o Senhor falasse comigo. O Senhor sabe de todas as coisas, mas se é hoje que o Senhor quer que eu ministre a palavra, fale comigo. Aí uma mulher, fazendo a caminhada, uma mulher me parou e me entregou um panfleto que falava justamente o que eu estou ministrando aqui agora, na história do panfleto. E diz assim: pergunta o que você quiser para Deus que Ele vai te responder na entrada. Aí eu entendi que ninguém nunca me parou nas minhas caminhadas, e essa mulher decidiu me parar para me entregar o panfleto. Falei: rapaz, estou mal mesmo, viu? Porque bispo sendo evangelizado. Às vezes eu falo assim: não, eu já sou crente, guarda para você dar para uma alma perdida. Mas essa eu quis pegar, porque eu entendi que... E Deus falou ao meu coração, e Deus está falando muito ao meu coração em relação a essa temática. Agora eu gostaria que você fechasse os olhos e que você, focasse em Deus. Tirasse seus olhos das preocupações terrenas, das coisas que te inquietam, que te entristece, que está trazendo perturbação ao seu coração. Tira isso. Deus, Ele quer eliminar essas coisas da tua vida. Faça como aquela mulher mesmo do fluxo de sangue, que só focou em Jesus Cristo, falou que tocar nele ia acontecer algo poderoso na sua vida. E ela tocou, e ela recebeu o poder de Deus. A vida terrena agora é uma vida eterna, te tornando assim um cidadão dos céus. Ainda nessa terra, ainda nesse ambiente temporal, Deus quer manifestar o seu poder eterno na sua vida. Se envolva com a vida eterna. Pense na vida eterna. O homem viverá um espaço curto de tempo. Nós lembramos lá atrás, quando o homem vivia 800, 900 anos.
E por causa do pecado, e o tempo foi reduzindo, Deus estabeleceu uma idade para o homem viver 120 anos. E hoje, cada dia mais, o homem procura, fica em busca das coisas temporais. E quanto mais ele procura, mais ele se distancia das coisas que são duradouras, que é para sempre, que é eterno. Quero que você olhe e levante seus olhos lá para Deus. É onde Ele quer falar contigo. É o lugar onde Ele quer que você esteja. A Bíblia diz em Efésios que nós estamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Quando você se assenta com Deus, você influencia o tempo e faz com que Ele deixe de querer te influenciar. Há um propósito eterno, há uma razão para a existência. Ambições e outros sonhos um dia cairão ao chão, um dia cairão ao chão. Te ter como o maior tesouro, te amar como a nenhum outro. Sua grandeza descoberta e toda a terra saberá, e toda a terra saberá. Somente tu és digno de exaltação. As coisas desse mundo ante a ti perdem valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Há um propósito eterno. Existe um propósito eterno para com a sua vida. Há uma razão pra existência. Deus está te chamando para olhar para Ele, para as coisas, Ambições e as coisas que Ele tem feito a teu respeito, que está relacionada à sua vida. Um dia cairão ao chão. Te ter como o maior tesouro, te amar como a nenhum outro. Sua grandeza descoberta e toda a terra
Aleluia. Somente tu és digno de exaltação. As coisas desse mundo ante a ti perdem o valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações. Que seja tudo para a glória de Deus. Que seja tudo para a honra de Deus. Que Deus seja glorificado e exaltado na sua existência, na sua vida. Existe um propósito de Deus para contigo. Existe algo que Deus tem colocado na sua mão, e a sua existência é para cumprir esse propósito eterno. Que você fale com Deus, que você se entregue a Deus nesse momento, e que você fale: Deus, estou disposto a viver na sua vontade e não a minha vontade nessa terra. Que aquilo que está no teu coração esteja em meu coração. Eu me entrego absolutamente, corpo, alma e espírito, em suas mãos, para cumprir o propósito divino, aquilo que está no teu coração. Fale com Deus, irmão. Fala com Deus. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Fez preeminência em tudo que eu fizer. Meu Deus, tu és meu prazer. 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 Me envolva na tua glória, minha vida, na tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, na tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida. Meu Deus, tu és meu prazer. 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 Me envolva Me envolva na tua história, minha vida, pra tua... Não me envolva com as coisas desse mundo. Me envolva na tua história. Me envolva na deidade. Me envolva no atemporal. Me envolva com as coisas do Senhor. Me envolva com aquilo que está no teu coração. Que a minha vida seja para a tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva. My God, my God, my life. Meu Deus, tu és meu prazer. Meu Deus, tu és meu prazer. Meu Deus, tu és. Amém. Glória a Deus.
irmãos. Olhe para as árvores. Olhe para a natureza. Olhe para as coisas que Deus tem sustentado. Olha o que Deus tem guardado. Olha para os lírios do campo, as aves do céu. Quem tem tido cuidado de tudo isso? As preocupações, as inquietações mostram que o tempo tem influenciado de forma forte em nossas vidas. Voltamos com os nossos olhos para Deus. Olhamos para aquilo que Deus tem e nos envolvemos com a sua vida, e nos envolvemos com a sua história, e que a nossa vida seja para a sua glória, seja para a sua honra. Deus quer renovar você. Deus quer renovar você. Deus quer renovar você. Meu Deus. Deus quer tocar nas células que estão envelhecendo na sua vida, no seu organismo, no seu corpo. Nós entendemos que nós nascemos já em processo de degeneração, ou seja, nascemos morrendo, mas Deus, Ele pode sim interferir no nosso curso, já que não podemos mudar Ele, que nós fiquemos, rendidos aos seus pés, para que Ele nos mude, sem aplicar resistência à vontade de Deus. Sem aplicar resistência à vontade de Deus, é se entregar e deixar Ele rejuvenescer, renovar. Ah, bispo, você falou uma coisa aí que Deus quer renovar você. Deus quer tocar na sua estrutura física. Deus quer tocar no seu organismo. Deus quer curar você. Deus quer tocar no seu útero. Deus quer tocar, irmãos, em órgãos que estão inflamados na sua vida. Deus quer fazer algo restaurador na sua história. À medida que você vai se aproximando de Deus, aquilo que não pode ser mudado começa a mudar a sua história, começa a mudar a sua vida, começa a transformar você de dentro para fora, de fora para dentro. Algo poderoso. É Deus trazendo restauração na sua história, Deus mudando a sua história, Deus transformando você. O próprio Jesus disse a respeito da vida terrena: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é o Deus da ressurreição. Ele é o Deus do milagre. Ele é o Deus de prodígios e maravilhas. Ele é o Deus que operou no passado e ainda opera. É mais fácil as pessoas acreditarem numa ideologia cessacionista que fala que os dons cessaram, do que, irmãos, confiar que no tempo de Deus o prodígio vai acontecer, o milagre vai acontecer. Deus, ao se aproximar de você, Ele destrói toda a treva, Ele destrói todo o mal, porque aonde Deus habita, o mal não pode prevalecer. O mal não pode prevalecer. Deus está restaurando você. Deus está tocando em você. Deus está tocando em você. Se a palavra não pode mudar, e a palavra do Senhor está no teu coração, prepare-se para uma mudança. Prepare-se para uma restauração de Deus, um milagre de Deus. Deus, Ele tem acesso à terra. Deus, Ele pode penetrar todas as esferas
chegar na tua vida hoje, agora, e curar você, e transformar você. Saímos dessa prisão temporal. Às vezes, irmãos, presos do tempo, presos pelo tempo, nós queremos avançar para o futuro, só que temos que esperar o processo do envelhecimento para as coisas acontecerem. Mas Deus, irmãos, Ele é o Deus do passado, do homem, do presente e do futuro. Ele pode trazer em um espaço curto de tempo aquilo que deveria acontecer lá na frente da sua vida. Ele é o Deus que abrevia os tempos. Ele é o Deus que fez o sol, que parou a terra. Ele é o Deus que tem poder para influenciar todas as coisas. Eu vejo cura na sua vida hoje. Eu vejo Deus trazendo para a sua vida hoje aquilo que você acreditava que ia acontecer só daqui 10 anos. Porque Ele é o Deus de agora, aqui e agora. Ele é o Deus desse momento. Ele é o Deus de hoje. E é hoje que Ele quer fazer. Ele é o Deus de agora. Deus quer fazer hoje. Deus quer restaurar hoje. Deus quer mudar hoje. Deus quer transformar hoje. É aqui, é agora, é nesse momento. A mulher do fluxo de sangue não queria esperar mais 12 anos. Ela falou: se eu tocar agora. Glória a Deus. Jesus, Ele disse ao homem preocupado com os seus pais:
Ele teria que ficar ao lado dos seus pais até eles morrerem e ele enterrar. Jesus fala assim: deixe os mortos sepultarem os mortos. Jesus estava falando dessa vida terrena e essa vida eterna. Você precisa escolher qual você vai alimentar na sua vida a partir de hoje, essa vida terrena ou a sua vida eterna. Você precisa se envolver com as coisas eternas, com as coisas desse Deus atemporal. Amém ou não amém, irmãos? Quando eu falo de atemporal, eu falo das coisas eternas mesmo, coisas que estão perecendo e você está perecendo sem perceber junto com elas. Foca em Deus. Fale com Deus mais sobre esse tema, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus.